De onde surgiram as doenças mais perigosas do mundo? Você já parou para pensar onde surgiram as doenças mais perigosas da história? Nem sempre elas nasceram onde imaginamos. Algumas vieram de florestas tropicais, outras de rebanhos na Europa, e muitas foram descobertas apenas séculos depois de causarem milhares de mortes. Essas doenças moldaram civilizações, redefiniram fronteiras e mudaram o curso da ciência médica, deixando cicatrizes profundas na história da humanidade até hoje. Zika vírus, Uganda. Apesar de ter causado surtos recentes no Brasil, o Zika vírus foi identificado pela primeira vez em 1947 na floresta de Zika, em Uganda. Era um vírus silencioso até se espalhar rapidamente pelas Américas, causando microcefalia e outras complicações sérias. Transmissível por motivos ou até por contato sexual, o vírus ganhou status de emergência global e revelou falhas nos sistemas de saúde. Doença de Chagas, Brasil. Essa é nossa. A doença de Chagas foi descoberta pelo médico brasileiro Carlos Chagas, em 1909, em Minas Gerais. Causada por um parasita transmitido pelas fezes do barbeiro, ainda afeta milhões de pessoas na América Latina, especialmente em áreas com pouca infraestrutura. Lepra, China. Uma das doenças mais antigas do mundo, a lepra, tem registros que remontam à China por volta de 1350 a.C. Estigmatizada por séculos, a doença atacava nervos e pele, levando os doentes a serem isolados em colônias. Em muitas culturas era vista como maldição divina, o que agravava o preconceito. Apesar de hoje ter tratamento, a lepra ainda afeta milhares de pessoas em países tropicais. E a ignorância e o medo continuam sendo barreiras tão difíceis quanto a própria doença. Leptospirose, Alemanha. Causada por uma bactéria presente na urina de ratos, a leptospirose foi descrita com precisão pela primeira vez na Alemanha no fim do século XIX. Hoje, ela ainda preocupa países tropicais, especialmente após enchentes. Febre amarela, Egito. Os primeiros registros de febre amarela vêm do Antigo Egito, por volta de 3000 a.C. Transmitida por mosquitos, essa doença atravessou continentes com o tráfico de escravizados africanos, sendo até hoje um risco em várias regiões tropicais. Chikungunya, Tanzânia. Com o nome de origem africana que significa dobrar-se de dor, a chikungunya foi identificada na Tanzânia em 1952. O vírus provoca febre intensa e dores articulares debilitantes que podem durar meses. Espalhou-se rapidamente pela Ásia e Américas nos anos 2000. A doença da vaca louca no Reino Unido. A variante humana da encefalopatia espongiforme bovina ou doença da vaca louca foi registrada pela primeira vez no Reino Unido nos anos 1980. Veio de práticas inadequadas na alimentação de gado e gerou uma crise sanitária global. Cólera, Índia. A cólera é uma infecção intestinal violenta causada por água contaminada. Acredita-se que tenha surgido na região do rio Ganges, na Índia. No século XIX, a doença se espalhou por todo o mundo, causando várias pandemias, milhões de mortes. Tétano, Itália. Embora o tétano exista em várias partes do mundo, foi na Itália que médicos renascentistas descreveram com precisão os sintomas da infecção. O tétano ainda é mortal, especialmente em locais sem acesso à vacinação e ao tratamento adequado. Sífilis, Grécia. Alguns dos primeiros registros de uma doença com sintomas similares à sífilis vêm da Grécia Antiga, mas sua origem ainda é debatida. A doença se espalhou com força na Europa no século XV e foi por muito tempo envolta em preconceitos e mistérios. Hoje, muitas dessas doenças estão controladas. Outras, como a Zika e a chikungunya, ainda nos desafiam. E algumas podem surgir de onde menos esperamos. Tomara que não, né?